Boa noite, graça e paz. Estamos começando o nosso culto deste domingo, dia 28 de junho de 2020. E eu quero agradecer a você a oportunidade de poder ministrar a você os louvores e a palavra do nosso Deus. Difícil vivermos esses dias de isolamento social, estarmos distantes das pessoas que nós tanto amamos, não é? Mas eu quero deixar com você uma promessa diante de tudo isso. Olha só, Salmo 34, versículo de número 18. O texto diz assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, estamos distanciados de pessoas que amamos. Bate aquela vontade de dar um abraço, um beijo, e às vezes a gente tem que se contentar com um simples telefonema. Em uma das nossas reuniões de oração há dias atrás, o nosso irmão presbítero Silvio Pacífico, na reunião do aplicativo Meet, ele pôde ver e ele pôde interagir. Na hora que ele foi orar, ele usou uma expressão interessante. Ele agradecia a Deus por estar participando daquela reunião, que era uma espécie de tira-gosto. Era um tira-gosto. Você podia ouvir, você podia falar, conversar, né? E ele estava feliz por aquilo. Graças a Deus. Veja, mesmo que hoje nós vivamos essas restrições todas e muitos estão abalados emocionalmente por causa de tudo isso, o texto aqui da palavra nos traz uma promessa. O Senhor está perto. O Senhor não está longe. O Senhor, Ele está perto de mim e Ele está perto de você. E não há hora, não há dia, não há lugar onde nós não possamos sentir a sua presença. O que Ele quer encontrar na minha vida e na sua vida é um coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O seu coração está quebrantado na presença do Senhor? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a sua vida agora diante do Senhor e diga: Senhor, venha quebrantar o meu coração. Eu quero te sentir. Eu quero o Senhor perto de mim. Vamos orar? E eu quero convidar o nosso irmão Marcos Paulo para estar nos conduzindo nesta palavra de oração. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é uma alegria podermos cultuarmos ao nosso Deus e quero convidá-lo para juntos fazermos uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor. Queremos dedicar a Ti os nossos louvores, a nossa adoração, a nossa gratidão. Entregamos em Tuas mãos cada vida que pode nos acompanhar nessa transmissão online e rogamos humildemente que a Tua palavra, a ser ministrada, venha trazer conforto aos corações, transformação de mente, cura emocional, física e espiritual, que a fé seja avivada e que o Senhor nos ajude a não olharmos as circunstâncias, mas termos fé no cumprimento das Tuas promessas. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros e agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é a nossa fonte de vida, é a nossa alegria. Obrigado, Pai, porque a cada dia que podemos acordar e abrirmos os nossos olhos,
temos percebido que a Tua misericórdia tem se renovado dia após dia sobre as nossas vidas. Dedicamos esse culto ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus. No nome de Jesus que a Ti oramos. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Mesma peregrinar na solidão, de noite a descansar por leito chão. Em sonhos vou rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Minha alma cantará a Ti, Senhor, perto ela que verá por Teu favor. Em tudo hei de clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. E quando a morte aqui me vier buscar, nos céus achar-te ali, irei morar. Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei, perto de Ti, meu Rei, meu Deus, de Ti. A paz do Senhor, meus irmãos. Mesmo distante, eu queria lembrar de uma canção que fala da nossa unidade. Eu creio que, mesmo com essa distância, a nossa unidade ela continua a ser aperfeiçoada, onde nós oramos uns pelos outros, em prol da glória do nosso Deus. Então eu queria te convidar a cantar essa canção comigo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração,
declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Mais uma vez recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos dizer mais uma vez: somos corpo. Estenda as suas mãos onde você estiver, em direção à casa do teu irmão. Em nome de Jesus, declare: somos corpo. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha.
que eu fosse alcançar, seu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Nesta noite, eu gostaria de compartilhar uma mensagem que o Senhor nos deu e que está baseada no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 37, que diz assim: Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Feche os seus olhos, aquiete o seu coração e vamos conversar com o Senhor. Senhor, aos teus pés nós nos colocamos e rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e o Senhor nos conduza aos pastos verdejantes da tua palavra,
Que o Senhor nos abra as mentes, os corações, os ouvidos. Que o Senhor venha produzir, ó Deus, em nós mudanças, transformações, para o louvor e glória do Teu nome. Nós somos carentes e dependentes do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, nesta noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nesta noite eu gostaria de pensar em cima da seguinte pergunta e buscar respostas dentro desse texto. O que é ser igreja? Eu creio que nesses dias de restrições sociais, o Senhor deseja nos ensinar assim de forma bem prática o que é ser igreja. E o livro de Atos dos Apóstolos nos registra os primórdios da igreja, os primeiros passos da igreja. E não há livro melhor para nós encontrarmos respostas do que representa a natureza da igreja, a essência da igreja, do que o livro de Atos dos Apóstolos. Tendo isso em mente, a nossa pergunta: o que é ser igreja? E nós poderíamos dizer, em primeiro lugar, que ser igreja é ser gente nascida de novo, através da obra do Espírito Santo e inserida no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o que acontece aqui? Atos capítulo 2, nós temos o primeiro sermão da história. Pedro aqui está apresentando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela primeira vez. É um sermão e maravilhas acontecem. O Senhor havia derramado o Espírito Santo sobre a igreja. E os irmãos aqui começaram a falar línguas estrangeiras, línguas humanas, línguas que nunca haviam aprendido a falar, e as pessoas que estavam ali no dia de Pentecostes ficaram estarrecidas com esse milagre. 3 vezes em Atos capítulo 2 nos é dito isso. Verso 6 diz assim, no finalzinho do versículo: porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Verso 8: e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. E no verso 11: como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Havia uma multidão reunida, era uma festa, a festa de Pentecostes. E de repente aquele barulho, aquele som, os crentes começam a falar em línguas que nunca haviam estudado. E é a partir deste momento que o apóstolo Pedro vai apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo, aquela grande multidão. E ele apresenta Jesus aqui como o Senhor, como o Salvador, como aquele que morreu pelos nossos pecados. Ele vai mostrar que a morte de Jesus não foi um acidente na história, mas a morte de Jesus Cristo estava dentro dos planos do Senhor, assim como a sua ressurreição. Ele morreu e ele ressuscitou, porque o sacrifício realizado ali na cruz fora aceito pelo Pai. E diante desta grande mensagem, onde Pedro mostra o pecado do homem e mostra a necessidade que cada ser humano tem de se arrepender, os corações se contorcem, os corações ficam compungidos e vidas então aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. A multidão ouve o sermão, tem o coração quebrantado e Pedro responde. Acompanhe comigo mais uma vez, verso de número 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Louvado seja o nome do Senhor. O que é ser igreja? Ser igreja é viver essa experiência de arrependimento, é você reconhecer que você tem vivido uma vida errada, longe de Deus, e você se arrepende, você se volta para o Senhor. Arrependimento significa você reconhecer que você está indo na direção errada e você dá a meia volta, você faz a meia volta, você se volta na direção do Senhor e você reconhece que só há um Senhor e só há um Salvador, e este é Jesus Cristo. É você reconhecer que não há salvação em nenhum outro. E Atos dos Apóstolos nos afirma esta verdade. Acompanhe comigo, capítulo 4, verso 11 e 12, assim está registrado: este Jesus é a pedra rejeitada por vós. Verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvos. Só há salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vivemos uma sociedade plural, vivemos a pós-modernidade, e um dos discursos que nós ouvimos nos dias de hoje é de que há muitas verdades, existem muitos caminhos, que cada um pode ter a sua verdade. Esse é o discurso do nosso tempo. Mas quando nós olhamos para as páginas da Palavra de Deus, nós podemos constatar que isso não é verdade, que esse discurso não é verdadeiro. A Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar que só há uma verdade absoluta. E a verdade absoluta é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e somente através dele o homem pode encontrar salvação. E no dia de Pentecostes aqui, uma grande multidão crê nesta palavra. Qual é a consequência desta crença? Verso de número 41 diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pessoas que ouviram, pessoas que creram e pessoas que foram batizadas. Vejam aqui o processo, a necessidade de se parar para ouvir, a necessidade de se crer. E crer aqui não é simplesmente você dizer que crê, mas é crer de uma forma responsável. É depositar o seu coração, a sua fé, a sua confiança, a sua vida nele. Entregar o seu ser a ele, reconhecendo que ele é o Senhor e ele passará a ser o Senhor absoluto da sua vida. A sua vida pertencerá a ele a partir deste momento. Isto é crer. Ele será o Senhor absoluto do seu viver. Então essas pessoas ouviram, creram e consequentemente foram batizadas. Aquilo que falamos há dias atrás aqui, é estranho as pessoas às vezes dizerem que creem, mas não querem compromisso, não querem selar a sua fé através do batismo. Quem ouve verdadeiramente, crê verdadeiramente, obedece, porque esta é a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que é ser igreja? Ser igreja é você ouvir, crer, viver essa experiência do arrependimento, colocando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em primeiro lugar. Ele é o Senhor,
Ele é o Salvador. Isso é ser igreja. Pergunto a você que me assiste nesta noite: você já viveu essa experiência? Segundo lugar, o texto nos mostra também aqui que ser igreja é ser gente marcada por Deus. No verso de número 38 de Atos 2, lemos mais uma vez: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo. O texto aqui nos afirma que todo aquele que se arrepende, que crê, recebe o presente de Deus, o Espírito Santo, a marca de Deus. Na linguagem do apóstolo Paulo, a pessoa é selada pelo Senhor, recebe a marca. Recebe a marca. O Espírito Santo é o selo de Deus, é a garantia que o Senhor nos dá da sua obra em nós. Quando ainda tínhamos o costume de enviar cartas, chegávamos na agência dos Correios, pagávamos pelo selo. O que representava o selo? A garantia de que aquela carta chegaria ao seu destino. Era a garantia que todos nós tínhamos. Nós pagamos pelo selo. O Espírito Santo é o selo de Deus em nós. Ele começou a boa obra nas nossas vidas. Nós, como povo de Deus, recebemos a marca do Senhor e Ele nos dá a garantia de que a obra que Ele começou, Ele vai concluir. Acompanhe comigo o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós temos aqui nesse texto as duas palavras. Nós temos selo, garantia, e segundo, penhor. Penhor. Até algum tempo atrás era muito comum as pessoas irem até a agência da Caixa Econômica Federal e deixarem algum bem, uma joia, como garantia, e assim pegavam um empréstimo com um juro mais barato. A joia era o penhor, depois a pessoa ia lá e resgatava aquela joia. O Espírito Santo é a garantia, o Espírito Santo é o penhor que o Senhor nos tem dado, de que a obra que Ele começou a realizar em nós, Ele vai completar. Então, ser igreja é receber a marca do Espírito Santo. Você tem essa marca, você percebe o agir de Deus em sua vida, e isso é ser igreja. Terceiro lugar, ser igreja é ser gente que vive em comunidade. Comunidade. Atos 2:44 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Observem as palavras em destaque nesse texto. Todos, não alguns, todos os que creram tinham tudo em comum. O que esse texto está nos ensinando aqui? Que o verdadeiro comunismo, ele só existe em uma igreja cheia do Espírito Santo. O comunismo que se dá sem armas, mas através
da revolução, sim, operada por Jesus Cristo em nossos corações. Ser igreja é repartir a vida, é repartir o que eu sou, é repartir o que eu tenho com o meu irmão. Eu passo a ser uma bênção na vida do meu irmão e ele passa a ser uma bênção na minha vida. E era exatamente essa experiência que a igreja aqui nos tempos primitivos vivia, e é o grande desafio que o Senhor coloca diante de todos nós. E isto é ser igreja. Verso número 46 diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É gente que tem prazer em estar junto e de dividir o que tem. Divide o pão, divide a alegria, divide a vida, divide o tempo. É gente que tem prazer em estar junto. Muitos às vezes falam assim, mas eu não sei o que acontece, que esses crentes todo dia estão juntos. É algo que o Espírito Santo opera em nossas vidas, porque você tem esse desejo de estar repartindo com aquelas pessoas que viveram a mesma experiência que você em Cristo Jesus, o Senhor. Você recebeu o arrependimento, você foi selado pelo Senhor, você hoje vive uma vida comum e é orientado pelo ensino dos apóstolos. A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é apostólica, ou seja, os apóstolos que escreveram o Novo Testamento. E nós pautamos a nossa vida por esses ensinamentos. É uma igreja marcada pela oração. E o texto aqui vai nos dizer que eles perseveravam na doutrina, na comunhão e nas orações. Viu? E ser igreja é perseverar nestas práticas. Louvado seja o nome do Senhor. Viu? Ser igreja é gente que vive em comunidade. É a comunidade dos salvos. Vivemos, uma experiência comum. Glória a Deus. Aleluia. Em quarto lugar, esse texto nos ensina aqui que ser igreja é ser gente que vive para agradar a Deus. Atos 2, 42, 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que é ter temor? É não querer desagradar alguém muito importante para nós. Não é ter medo, é você não querer desagradar. É você ter aquele respeito. É você pensar que o Deus a quem você serve, ele é grande demais e você é pequeno. Eu conversava há dias atrás com uma pessoa e lembrávamos de um tempo e que infelizmente a gente já não observa mais isso, em que os filhos, nós filhos, muitas vezes desejávamos fazer alguma coisa, mas não fazíamos por respeito aos pais. Você lembra disso? Dizíamos assim: Deus me livre fazer uma coisa dessa com meu pai e com a minha mãe. Eles não merecem isso. Eu não quero dar esse desgosto ao meu pai, eu não quero dar esse desgosto à minha mãe. Ou seja, havia um respeito. Eu não queria desagradar, embora eu quisesse fazer alguma coisa, eu muitas das vezes me abstia de fazer no desejo de querer honrar meu pai, honrar minha mãe. A gente não vê mais isso. Infelizmente, a gente não encontra mais esse pensamento na geração atual. Talvez você que esteja me assistindo nesta noite,
você esteja pensando em fazer alguma coisa. Reflita sobre isso. Viu? Algo que você sabe que vai magoar seu pai, vai magoar sua mãe. Veja bem, a Bíblia nos diz: honra seu pai e sua mãe, para que tenhas vida longa sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa. Da mesma maneira como um filho deve honrar seu pai e a sua mãe, como pessoas assim especialíssimas na vida dele, a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter o mesmo respeito, o mesmo temor, ou ainda maior para com o nosso Deus. Havia no meio da igreja aqui temor. E porque havia temor, qual era a consequência de tudo isso? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Porque havia esse desejo de não querer desagradar a Deus. Os crentes mortificavam o seu eu, mortificavam a sua carne, diziam não à sua natureza pecaminosa, para que a vontade de Deus prevalecesse. Há uma luta na vida do crente. Viver a vida cristã é viver essa luta. Eu tenho essa luta, você crente tem essa luta, todo crente vive essa luta. Viver a vida cristã no dia a dia é dizer não a essas coisas que sabemos que desagradam a Deus. E é dizer sim ao Senhor. Isso é ter temor. Isso é ter temor. É você dizer não à sexualidade que você sabe que não agrada a Deus, às práticas sexuais que você sabe que não agradam ao Senhor. Você sabe que o sexo que é um presente de Deus para todos nós, mas a prática sexual precisa ser feita consoante aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se eu sei que eu vivo para a glória de Deus, eu não vou sonegar o meu imposto de renda, eu vou honrar o Senhor através da minha vida financeira, eu não vou viver de qualquer maneira, eu vou procurar viver uma vida íntegra, porque eu temo ao meu Deus. Eu vivo para a honra, glória e louvor do Senhor. E qual era a consequência disso? Porque havia temor no meio da igreja, milagres aconteciam. Não se fazia necessária nenhuma campanha de milagres, nenhuma corrente de milagres. Os milagres aconteciam na igreja primitiva. Por quê? Porque havia temor. Louvado seja o nome do Senhor. E em quinto e último lugar, nós podemos aprender aqui nesse texto da palavra de Deus que ser igreja é ser gente que alcança gente. Verso de número 47, a última parte do versículo diz assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É bom ser igreja, pertencer à igreja. Mas o texto nos mostra aqui que ser igreja não significa fazer parte de um grupo fechado. Ser igreja significa alcançar outros e ter um estilo de vida que atrai as outras pessoas. As pessoas olhavam para a vida que os crentes primitivos viviam e diziam assim: eu quero ser igual àquele crente. Esse é o grande desafio que o Senhor coloca diante de todos nós. É você atrair através da sua vida, através da sua integridade, a igreja atrair pela comunhão que ela vive. Porque vivemos uma comunidade. Essa é a missão da igreja. Atrair pessoas a Cristo. É mostrar um estilo de vida que é totalmente diferente de tudo aquilo que se possa encontrar no mundo.
é uma vida marcada pelo amor. A maior marca do cristianismo é o amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Concluindo a nossa palavra, nós podemos ver aqui o que não é ser igreja. Igreja não é o prédio. Não é. Você pode até ter o prédio. Precisamos zelar pelo prédio. Mas ser igreja são vidas. Ser igreja não é uma organização. Nós temos o estatuto, nós temos um CNPJ, nós temos os nossos princípios, nós somos uma organização, mas ser igreja não é necessariamente ser uma organização. Ser igreja não é um clube social, onde eu desejo estar quando me é conveniente, onde eu acho bom para criar meus filhos, aonde eu vou encontrar uma boa namorada. Você pode e deve criar seus filhos sim na igreja, encontrar a namorada na igreja, mas ser igreja não é só isso. Ser igreja é ser gente nascida de novo e inserida no corpo de Cristo, a igreja. Ser gente ser igreja é ser gente marcada por Deus. É ter o Espírito Santo do Senhor. Ser igreja é ser gente que vive em comunidade, tudo em comum. Ser igreja é ser gente que vive para agradar ao Senhor. Eu não vivo para agradar a mim mesmo, a fazer a minha própria vontade. Ser igreja é ser gente que alcança gente. É você influenciar. É você não ser tão influenciado. E diante de tudo isso, eu pergunto a você: você já é verdadeiramente igreja? Feche os seus olhos, faça uma análise introspectiva da sua vida, dos seus caminhos. O Senhor nos chama ao arrependimento, a uma tomada de posição, a um quebrantamento diante dele. Considere aí os seus caminhos, os caminhos maus e errados. Olhe para Jesus. Jesus te ama. Jesus deu a sua própria vida em seu favor. E o amor de Cristo nos constrange. Entregue a sua vida diante do Senhor. Consagre a sua vida, meu irmão. Peça perdão a Deus naquilo que você tem errado. E deixe o Espírito Santo trabalhar no seu íntimo, na sua mente, no seu coração. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esta noite. E quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E nós queremos rogar, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha, ó Deus, esclarecer cada mente. Aqueles, ó Deus, que nesta hora são tocados e que ainda não tomaram uma decisão ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda não se arrependeram dos seus maus caminhos. Espírito Santo, esclareça essas mentes, esclareça esses corações e permita, Senhor, que esta noite seja uma noite de salvação. E, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, venha nos aperfeiçoar a caminhada como igreja. Permita, Senhor, que possamos viver uma vida que te agrade, possamos viver uma vida marcada pelo amor. Ó Deus, possamos repartir a vida, repartir aquilo que somos e temos. Vivermos, ó Deus, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Em nome de Jesus, vivemos um tempo marcado pelo egoísmo. E o Senhor nos chama a viver na contramão de tudo isso. Nós rogamos, ó Deus, em nome de Jesus,
Abra o nosso entendimento, traga-nos quebrantamento. Em nome de Jesus, traga-nos temor, ó Deus. Ajuda-nos a dizer não para as nossas paixões carnais, as tentações que todos nós temos. E em nome de Jesus, que o Senhor Jesus possa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Que vidas assim sejam atraídas a Cristo para o louvor e glória do Teu nome. Ouve, Senhor, assim a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Sua glória e bondade. Vamos provar
tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Estamos chegando ao final do nosso culto e queremos agradecer a você a bênção e o privilégio de podermos ministrar a palavra e nos edificarmos com os louvores do Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória por essa equipe que Ele nos tem dado para trabalhar através destes canais da internet. Ore por esses irmãos, viu? As lutas são muito grandes. E se o Senhor permitir, na terça-feira nós teremos a nossa reunião de oração através do aplicativo Meet. Nós estaremos enviando o link através das nossas redes sociais. E na quinta-feira, o nosso culto aqui através desses canais do Facebook e do YouTube. Não esqueça também você da nossa campanha de alimentos, a campanha Doe. Estamos nos organizando para a entrega de cestas básicas e contamos com o seu apoio, viu? Receba a bênção do Senhor e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bendito do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Grande abraço. Shalom Adonai. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Estamos aqui para dizer para vocês que estamos com saudade, estamos orando para que Deus nos dê logo uma solução para essa situação que estamos passando no país, no mundo, para que possamos muito em breve estarmos em comunhão de novo, nos reunindo, porque realmente estamos com saudade de vocês. Um grande beijo, boa noite para vocês. Beijo, Valentina! Beijo! Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Queremos dizer, queridos, da nossa alegria em poder transmitir essa palavra aos meus queridos irmãos. Estamos com muitas saudades dos irmãos. Sabemos que é temporário. Tudo está no controle de Deus. E como diz a Bíblia, a palavra do Senhor, tudo tem seu tempo determinado. Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, queridos, Deus está no controle. Nós estamos sentindo muito por não estarmos fisicamente no templo, onde ao término nós podíamos nos abraçar, cumprimentar os irmãos, não é? Aquele momento de alegria, quando a cantina prepara aqueles salgados, não é? A gente fica ali um tempo, e o pastor até fala sobre isso, fica um tempo por aí trocando ideias, matando as saudades. E é isso que nós estamos sentindo, saudades dos nossos irmãos. Mas, repito, Deus está no controle e no momento certo, nós cremos que tudo isso vai passar, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe a todos aí. Eu mando o meu abraço para todos e o meu beijão. Amém. Amém.